Começou. E aí, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Tudo bem, Fábio? Boa noite. E aí? Tudo jóia? Tranquilo. Tudo bem, graças a Deus. Ô, Matheusão, Fábio. A gente está fazendo essa live hoje para a gente poder entender melhor. Eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas, né, o quanto a gente consegue com a ergonomia, o quanto a gente consegue com a postura, o ambiente de trabalho, aumentar a produtividade, trazer um olhar mais saudável para a vida de cada um. Eu acho que o mais importante, eu acho que agora, em primeiro ponto, Dona Marília de Dirceu, grande beijo, minha linda. Amo de loucura. Lá, um salve para vocês, ela colocou aí do lado. Essa daqui é uma professora aposentada, diretora de escola, fantástica pessoa que eu conheci, que eu dei aula para o filho dela hoje é professor de Harvard. O Paulo Bispo. Ele é biomédico, professor lá. Beijo grande, Maria. Então, antes da gente começar a entrar muito no detalhe do home office, né, que é o nosso papo, o que é ergonomia, Matheus? A ergonomia, Fábio, pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa, mas eu gostaria de agradecer pelo convite do Fábio, que foi meu professor de faculdade. E olha que faz tempo, hein? Já estou na casa dos 10 anos de formado, e aí a gente teve um contato bem bacana durante a minha formação, e hoje estamos aqui em parceria com trabalhos e uma rotina bastante legal. Então, Fábio, respondendo a sua pergunta, ergonomia, tá? Ela é uma norma regulamentadora, tá? Então, vamos lá, ela tem um sentido normativo, tá? E o conceito é a adaptação do trabalho para o trabalhador, certo? E não o trabalhador se adequar ao trabalho. Então, isso, resumidamente, eu preciso fornecer condições de trabalho, tá? Para o meu trabalhador não ser submetido a esforços repetitivos, intensos e, enfim, a proporcionar conforto aos trabalhadores. E legal. E a gente, quando a gente vai pensar nisso, né, qual que é o grande ponto em que eu tenho que, como trabalhador, estar frente ao meu local de trabalho? Porque quando eu estou na empresa, é uma realidade. Quando eu venho para casa, a realidade é outra. Então, quando eu estou no home office, a gente começa a observar algumas coisas que são altamente importantes e que a gente precisa estar aí com foco em como a gente vai se desenvolver, como esse trabalho vem. Né? Sim. E aí, quando a gente está nesse processo, que eu saio da empresa, que eu estou vindo para o home office, como a gente está agora no Corona, né? O que eu tenho que fazer? Quais cuidados, né? Como organizar minha casa para o home office? Ou seja, por que o home office é importante, né? Para dentro do trabalho nas empresas, nesse exato momento, pensando na saúde do trabalhador. Bom, Fábio, infelizmente, né, nós estamos passando aí por um período muito distinto, muito ruim no mercado, não só, vamos lá, econômico, mas enfim, o país como um todo ele está passando por um mercado muito ruim. E a proposta home office, no meu ponto de vista, foi uma solução assim muito boa, tá? Muito importante para que as pessoas não percam seu emprego, para que as empresas não percam o seu processo de produção, de produtividade. Então, em período de isolamento social, a gente inseriu o home office na nossa rotina, que foi assim, uma coisa fantástica, tá? E aí, essa migração de empresa para home office, eu saí da minha estação de trabalho, onde eu tenho toda uma estrutura, na maioria das empresas, né? Uma preocupação
ginástica laboral e recursos, né? Eu parto para a ideia do home office, eu não estou no trabalho, eu estou na minha casa. E aí, só essa mudança de rotina, ela já tem uma tendência a baixar a produtividade. Por quê? Porque eu não trabalho em casa. Em casa eu descanso, em casa eu fico tranquilo, enfim. Mas nós temos que pensar o seguinte, eu preciso produzir, tá? Eu preciso do meu trabalho, a empresa precisa da minha mão de obra da mesma forma como se eu estivesse presente. Então, primeira dica, escolha um local de trabalho, tá? Muito importante. Cozinha, talvez não seja o local de trabalho, a minha sala é o meu local de trabalho, eu preciso ter o meu cantinho de trabalho, pelo menos nesse período. Por quê? Porque aquele meu cantinho, eu vou entender que eu estou lá para trabalhar, certo? Então, eu tenho que escolher esse cantinho, de preferência, com uma boa luminosidade, tá? Com baixa poluição daquele ambiente, porque às vezes tem muita coisa para ficar arrumando, para ficar limpando, para ficar mexendo, coisas que dispersam. Então, quanto menos objetos ali para roubar a minha atenção, muito importante, certo? Ruído, extremamente importante, porque nada mais irritante do que ruído. Então, um local com menos ruído possível. Escolhi o meu cantinho, vamos lá. Eu preciso de uma mesa de trabalho e uma cadeira de trabalho. Precisa ser uma mesa ergonômica com as regras da NR17, da norma de ergonomia, uma cadeira ergonômica com as normas da NR17? Olha, seria interessante que sim, é claro, tá? Mas como ergonomia, a gente trabalha assim com aquilo que a gente mais faz, com uma exposição maior, tá? Eu diria que como a gente está passando por um período curto, né? Pelo menos a intenção é que seja por um período curto essa pandemia, então não necessariamente, tá? Eu preciso ter a mesma mobília do meu trabalho. Interessante, uma cadeira com bom apoio nas costas, tá? Perfeito. Por quê? Eu preciso estar confortável. E conforto é muito variável. Às vezes, aquela cadeira é bom para mim e ruim para você. Então, o princípio básico é eu me sentir confortável, tá? Vamos para a mesa. O que acontece? A maioria das mesas possui uma quina viva. A quina viva é onde eu faço contato com o meu punho. Então, eu preciso, tá, eliminar essa quina viva. Eu posso dobrar uma toalhinha, eu posso pegar um pedaço de EVA, por exemplo, uma espuminha. Eu preciso eliminar aquela quina viva, tá? Isso é assim, é importante ao extremo. Eu estar sentado confortável, eliminei a quina viva, vamos lá, estou tocando o pé no chão? Preciso tocar o pé no chão. Muito importante eu apoiar os meus pés. Questão de circulação, dos sensores da sola dos pés. Então, não consigo tocar o pé no chão. Eu preciso colocar algo, tá? Não necessariamente um apoio de pé ergonômico. Eu preciso adequar algo para apoiar os meus pés. Há uma caixa. Hoje eu acho, aconteceu uma coisa legal. Até um colega estava falando para mim, eu preciso de uma cadeira parecida com a sua para poder trabalhar. E eu tenho uns amigos que têm uma loja de mobiliário corporativo, o Rafael e o Célio lá em Adamantina. Eu até passei o telefone do Rafael, porque a Conceito, que é a loja deles, trabalham muito com ergonomia. Né? Então, é uma loja extremamente interessante nesse ponto que eu conheço lá em Adamantina. Em Tupã nós temos outras, o Móveis São Carlos, aí nós temos várias, o Cliente deve ter um monte também. Agora, eu gosto muito do trabalho deles porque eu vejo essa importância, né? Hoje, quando eu vou montar um escritório, é importante pensar nisso, é importante trazer uma consultoria para isso, não é, Matheus? Sem dúvida, Fábio. A maioria das empresas e das pessoas, do público que nós atendemos, fez investimento errado, tá? Por quê? Porque vai numa loja bacana, uma loja legal, gosta de uma cadeira, gosta de uma mesa e compra e paga caro. E aí começa a trabalhar, começa a se sentir desconfortável. Tem uma dor. Fala, eu não tinha essa dor, quando eu trabalho essa dor aumenta. Aí vamos lá chamar um ergonomista. Aí a gente chega e se depara com uma situação assim lamentável. Por quê? Mobiliário lindo, tá? Novo, caro e não serve. Porque não
vamos lá, não tem um conforto, não proporciona os recursos mínimos das normas de ergonomia, e isso faz com que a pessoa fique de uma forma ruim, uma postura ruim naquele ambiente, e, consequentemente, vai gerar desconforto, e se ela não não adotar alguma medida, esse desconforto pode até provocar uma lesão. Olha, eu acho uma coisa bem interessante o que a Fernanda está perguntando aqui, a Fernanda Ike. Mas o que fazer se um trabalhador alegar uma DORT adquirida durante a quarentena? Sabemos que o empregador tem responsabilidade pelos empregados no home office. O que fazer? Fábio, é assim, o empregador, ele é responsável pelo trabalhador, independente da situação, se ele está em loco ou se ele está home office. Sempre que ele tiver à disposição da empresa, é de responsabilidade do empregador, né, sanar as dúvidas desse indivíduo, desse funcionário. Eu acredito que nesse período curto, tá, de exposição, seja assim muito difícil desencadear algum tipo de lesão, algum tipo de DORT. Tá? Não sei se tivesse alguma lesão pré-existente, né, Matheus? Exatamente. A não ser que tenha uma predisposição, que aí ele esteja numa postura, numa condição tão ruim que vá potencializar o agravo à saúde dele. Inclusive, hoje, né, nós temos aí os fisioterapeutas peritos judiciais que têm uma visão muito ampla e perfeita em relacionar a causalidade, né? Se aquela DORT alegada tem causalidade com um tempo de exposição e postura que aquele indivíduo estava. Acho interessante a pergunta, mas acredito que não venha ao caso ainda. Agora sim, como ela está falando, mas e se agravar? Existe uma coisa que eu acredito que é o seguinte: no momento que eu estou em home office, a mesma responsabilidade que a empresa tem em estar trazendo para mim o trabalho para ser feito domiciliar, eu tenho a minha parte de responsabilidade nisso. Porque, senão, qualquer um que estivesse trabalhando em qualquer lugar poderia acusar qualquer pessoa sobre isso. É o meu ver. Então, eu acho que, assim, dentro de essa alegação, o médico do trabalho também vai tentar entender o porquê essa pessoa também não organizou a estação de trabalho dela. E uma coisa que eu gostei muito que você falou no começo, né? Quando eu estou na minha casa, eu sempre falo para todo mundo, pessoal que faz mentoria online comigo, até quando começou a história do home office, lá na primeira semana de março, segunda semana de março, 16 de março, 20, não, e agora, como que eu vou fazer? Eu falei, se vista para o trabalho. Não é porque você está de home office que você vai ficar de pijama, que você vai pegar qualquer canto, que você vai ficar debruçado na cama, não. Organize um espaço na sua casa que te dê qualidade de trabalho. Perfeito, Fábio, perfeito. Roupa de trabalho, ambiente de trabalho, cabeça de trabalho. E a responsabilidade, ela é bilateral, né? Eu vejo muito isso. Existe uma responsabilidade bilateral. Então, assim, é muito fácil. Então, o meu indivíduo não me deu. E aí? Tá, o que eu faço? Então, eu vou morrer por isso? Vamos lá, né? Então, assim, por exemplo, nós, professores dentro da Unify, vamos fazer trabalho remoto. Entendeu? Então, assim, cada um tem que articular a sua parte. É um momento ímpar na vida de todos, né? Então, eu vejo muito assim, existe a responsabilidade bilateral. Tá, então, fala para o empregador, olha, eu não tenho uma mesa de trabalho, a minha casa é 50 por 50, eu não tenho uma cadeira de trabalho, tem como me disponibilizar da empresa em casa, tem como eu organizar algum espaço, porque é bilateral a responsabilidade. Eu não posso trazer só para um. Por quê? Quando eu estou em home office, eu tenho que continuar com a minha atividade física, com a minha alimentação, com todo o cuidado mental, né? E o físico,
colabora muito com isso. Então, eu vejo que você toca num ponto importante, né? Arrume um espaço. Ruído é uma coisa que me incomoda demais. Eu, Fábio, se eu estou produzindo um texto, se eu estou escrevendo, eu não posso ter música, eu não posso ter gente batendo papo. Eu fico trancado no meu espaço, porque isso me atrapalha. É uma dificuldade que eu tenho, entendeu? E isso é economia. Várias outras. E isso já é economia. E, Matheus, é caro deixar uma empresa ergonomicamente compatível aos seus colaboradores? Fábio, isso é bastante subjetivo, tá? O valor da ergonomia hoje, ele é conforme o ramo de atividade, se é processo, se é atividades cíclicas, se são atividades administrativas, e assim, e conforme a quantidade de funções, funcionários, enfim. E no meu ponto de vista, ergonomia, eu parto do princípio da seguinte forma: lá na NR17, né, que determina a ergonomia, eu vejo como a principal NR. Nós temos hoje 37 normas regulamentadoras relacionadas à saúde, segurança e ambiente de trabalho, né? E a NR17 de ergonomia, ela é a única norma que ela deixa bem claro que a empresa tem que tomar medidas, tá, para a saúde dos trabalhadores. Então, ela, de 37, ela é a única que tem esse destaque. Então, e eu vejo ela como investimento baixo. Por que investimento baixo? Porque hoje uma ação trabalhista por ergonomia, ela acarreta, inclusive, pensão vitalícia. Porque se o indivíduo, o trabalhador que se lesionou, tá? A gente falou de DORT agora, distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho, muito conhecido como LER, antigamente. Nós temos aí um trabalhador que adquiriu uma LER relacionada ao trabalho, tá? E esse trabalhador, ele tem uma incapacidade. É de responsabilidade da empresa uma pensão vitalícia para esse trabalhador. Além das indenizações, danos morais e por aí vai, danos estéticos, e só vai aumentando. Então, a ergonomia ela é um investimento muito barato, porque na maioria das vezes, né, nós que somos aí da consultoria em ergonomia, nós chegamos na empresa, já tem o mobiliário adequado, já tem, o que falta é organizar. É você dar um treinamento, você orientar os funcionários a fazer corretamente. Então, acaba sendo um investimento único, tá? Que você vai, vamos lá, colher os frutos desse investimento por muito tempo. E aí, eu penso assim, hoje, a gente está vivendo uma situação que a gente já está prestes ao retorno, né? Acredito aí que em junho a gente comece já a ter um retorno maior de algumas atividades, tá? Vendo isso, eu preparar a minha empresa para receber esses colaboradores é importante, mas de repente, será que eu tenho todo o dinheiro que preciso para isso, né? Então, assim, e na própria minha casa, eu não vou agora trocar minha mesa. Eu tenho uma mesa da cozinha que eu preciso trabalhar, mas eu não tenho dinheiro agora para comprar uma cadeira, talvez a ideal. Então, hoje, como que a gente poderia estar pensando? Existem alternativas que eu posso fazer domiciliar para melhorar, por exemplo, o meu olhar na tela do computador, né? A altura do computador em função da cadeira que eu estou usando. Sim, com certeza, né? Vamos lá. Iniciando aí com a retomada, que foi o seu primeiro ponto tocado, é muito preocupante, no meu ponto de vista como profissional da ergonomia, essa retomada. Porque, assim, comumente, essa retomada, esse momento de retomada, ele costuma ser eufórico. O pessoal, preciso produzir, e começa a impor ritmos intensos, né? Aí isso gera sobrecarga nos trabalhadores. Muitas vezes, uma empresa que tinha 10 trabalhadores demitiu 5, vai fazer com 5 que fazia com 10. E isso também começa a gerar sobrecarga nas estruturas articulares, musculares dos envolvidos. Então, o período de retomada, no meu ponto de vista, ele deve ser assim muito bem avaliado, tá?
porque às vezes uma melhor organização no método, metodologia que é executado esse trabalho faz uma diferença gigante. Às vezes um rodízio de tarefa, porque acontece muito no nosso dia a dia, o trabalhador, o empregador, fala assim, olha, eu sei que eu tenho um risco ergonômico e nesse momento eu não tenho dinheiro para resolver, eu vou assumir o risco de uma ação trabalhista ou de uma possível lesão daquele funcionário. Então, existe isso, infelizmente existe. Então, esse empregador, que está disposto a assumir o risco, eu oriento ele que pelo menos faça uma avaliação do ambiente para ver se não dá para reorganizar, não dá para implantar um rodízio, uma pausa, alguma coisa assim que minimize, tá, o impacto nos trabalhadores. Porque um fato é, o trabalho mal executado, ele é muito prejudicial para os envolvidos, tá? Inclusive, hoje, né, o nosso INSS aí, ele tem uma sobrecarga de trabalhadores com dificuldade em exercer as tarefas, com incapacidades permanentes ou temporárias gigantescas por conta de tarefas, de trabalhos, assim, desenvolvidos de formas ruins, tá? E, continuando, muito fácil eu me organizar no trabalho home office. A empresa pagava um aluguel muito caro e ela resolveu manter o salário e todo mundo vai trabalhar de casa. Eu já vi isso na internet, nessa semana, inclusive, a semana que passou, a empresa paga um aluguel de 30 mil reais, fala, não, eu vou devolver o prédio, vou pegar um prédio mais barato e cada um trabalha na sua casa porque deu certo, tá? E aí, até a empresa proporcionar algum recurso, pessoal, muito importante, uma cadeira que ofereça um bom apoio, que você se sinta confortável, punho em posição neutra, punho sempre reto, nunca punho para cima, punho para baixo, punho sempre reto. Eliminou aqui na Viva a altura da tela do computador, sempre na linha dos olhos. Como que eu faço isso? É um notebook. Eu pego um livro velho, eu pego uma caixinha de sapato velha, coloco o notebook lá em cima e fico reto. Vamos tirar toda a sobrecarga aqui do meu ombro, do meu pescoço, porque no final do dia vai incomodar, vai doer, vai me deixar irritado, eu vou produzir menos. Pode ser que eu produzindo menos, eu vou falhar com o compromisso que eu tenho com a minha empresa. E lembrando, todo mundo que usa notebook, tá? De preferência, tá? Teclado e mouse separados. Nunca o teclado e mouse do notebook, porque isso, ele gera, assim, um desgaste, vamos usar um termo mais simples, tá? Nos punhos. Ele põe uma força muito grande nos punhos. É prejudicial aos punhos usar teclado e mouse do notebook por jornadas prolongadas. E quando a gente trata de home office, 8 horas. Então, sempre teclado e mouse separado, notebook na linha dos olhos, em cima de uma caixinha, e aí senta a mão no trabalho. E aí, Matheus, alongamento é importante ser feito antes e depois do trabalho home office? Porque quando eu estou dentro de uma empresa, né, eu estou lá trabalhando, aí eu saio, tomo um café, tomo uma água, aqui eu faço o mesmo processo de trabalho, ou eu ajusto o foco, né? A gente tem algumas teorias de produtividade, fala, olha, fica 25 minutos, descansa 5, volta 25, ou eu posso ficar à vontade, porque eu estou em casa. Fábio, eu acho assim, ficar à vontade jamais, porque toda vez que eu saio do foco da minha atividade, aquela retomada, tá? Ela exige uma sobrecarga assim muito grande. Eu preciso repensar, começar o que eu estava fazendo do zero e, enfim, isso eu perco tempo, tá? Nós chamamos de taxa de ocupação. Então, ficar à vontade jamais. Porém, é muito importante que exista pausas, micropausas durante a minha jornada para a realização de alongamentos, tá? Por quê? Porque eu não estou numa cadeira ergonômica, porque a minha mesa naquele período ela não é ergonômica, então em alguma região da minha estrutura está acontecendo uma sobrecarga.
tá? Essa sobrecarga vai gerar dor, vai gerar desconforto, e se eu manter ela por um longo período, eu posso desencadear, desenvolver uma lesão. Então, alongamento, tá? Antes do trabalho, perfeito, vai preparar o corpo do trabalhador, vai preparar o meu corpo para a minha jornada. Só que, reforçando, eu não estou numa cadeira ergonômica, eu não estou numa estação de trabalho totalmente adequada. Então, uma pausa, tá? Para um alongamento, uma pausa que a gente até costuma chamar de ginástica do gato. O que é a ginástica do gato? O gato acordou, dá uma esticada. Vai comer, dá uma esticada. Faz isso. Eu sugiro, eu gosto de colocar, no máximo, a cada 90 minutos, uma parada para o alongamento, para as tarefas administrativas. Só que aí, quando a gente começa a pontuar, a imagem que o empregador tem é de perda de produtividade, perda de produção. Falar, mas se eu parar um cara a cada 90 minutos, eu vou perder muito tempo. Mas essa parada, ele já ia fazer essa parada para uma água, ele já ia fazer essa parada para o café, para o banheiro. O que a gente faz? A gente organiza essa parada, que na parada natural, para atividade fisiológica, por exemplo, né, necessidade fisiológica, ele faça um alongamento. E que tipo de alongamento deve ser feito nessa parada? Um alongamento contrário do movimento que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com o pescoço projetado para frente, eu preciso alongar para trás. Se eu estou trabalhando meio torto para um lado, eu preciso alongar para o meu lado contrário. Se eu estou trabalhando, projetando o meu ombro para frente, o que eu preciso fazer? Trabalhar para trás. Então, esse alongamento, eu consigo fazer ele sentado, eu consigo fazer ele sem dispersar da minha atividade, inclusive. Tá? E para o pessoal que está ouvindo aqui, eu estou com 3 cartilhas em PDF, bem bacanas, de alongamentos para o trabalho no home office. É só mandar uma mensagem para o Instagram do Fábio, que eu vou estar disponibilizando esse PDF de alongamento para o pessoal aí, ou me chamar no Facebook, no Instagram, tá joia? Isso é um comprometimento que eu estou fazendo com o pessoal da live. É isso aí. Manda um grande beijo para o Luiz Atência e para o Julinho Raposo, que eles são fãs seus. Ah, Ave Maria, um abraço, né? Vamos restringir, limitar o carinho aí do pessoal. Os meninos, eles são extremamente... Só o Thiago Negri também está querendo um abraço. Né? Ô, Thiagão. Vamos pensar que eu estou, de repente, dentro de uma empresa onde a recepção ela não é de uma forma muito clara. A luminosidade atrapalha também, faz parte da ergonomia, luminosidade, ventilação, ou é só cadeira e mesa? Luminosidade, inclusive, foi muito discutido e hoje ele é um fator exclusivo da ergonomia, tá? Que muitos profissionais da área de saúde e segurança colocavam em relatórios, documentação, a questão da luminosidade. Hoje, luminosidade é exclusivo da ergonomia, tá? E tem uma influência, assim, muito grande, tá? Em relação a conforto, em relação a cansaço, em relação a sobrecargas de trabalho, inclusive trabalho muscular. Então, a iluminação é um fator ergonômico de fundamental importância, onde nós, profissionais de ergonomia, temos um aparelho para verificação do valor daquela iluminação, tá? E aí a gente consegue determinar se aquela iluminação ela está correta, se ela é ideal, ou se eu preciso melhorar, tanto para diminuir a luz ou para aumentar. Porque nós temos assim, indicações de luminosidade para cada tipo de tarefa. Para tarefa administrativa é um tipo de iluminação, para tarefa que exige uma maior carga mental, de conserto mecânico, e enfim, tá joia? Inclusive, a temperatura, né, nós aqui na ergonomia chamamos de conforto térmico, também não é só ergonomia, mas é um fator ergonômico muito importante. Nós temos ferramentas, por exemplo, o psicômetro, tá, que existe para avaliar o nível de conforto térmico que aqueles trabalhadores estão envolvidos, influencia diretamente na produtividade. E, Matheus, o profissional que trabalha com ergonomia, é só o fisioterapeuta ou existem outros profissionais que também trabalham com isso?
Fábio, ele não é exclusivo da fisioterapia, tá? A ergonomia, ela pode ser executada por outros profissionais, desde que tenham conhecimento técnico, é claro. Porém, o fisioterapeuta, ele tem um destaque dentro da ergonomia por questão da biomecânica, tá? Hoje, se eu posso estar equivocado, mas a única graduação que tem uma biomecânica é a fisioterapia. A biomecânica na intensidade da fisioterapia, certo? Que é uma biomecânica bem, assim, profunda, detalhada, que por 2 anos na faculdade a gente vive biomecânica. Então, esse profissional com conhecimento em biomecânica, ele tem, assim, uma facilidade e uma propriedade maior para se tratar de ergonomia. Porque é através da biomecânica que eu vou identificar se aquele indivíduo está confortável ou não está confortável, que eu vou, através da biomecânica, entender se aquele movimento pode desencadear uma lesão, certo? Mas ela não é exclusiva do fisioterapeuta. Certo. E uma coisa que eu conheci de você, que eu achei bastante interessante, né? Porque você trabalha a ergonomia no ambiente domiciliar, no ambiente profissional, mas também trabalha ela para o pessoal que faz pedal, né, com a Bike Fit. Existe uma diferença da ergonomia para a bike, da ergonomia para o ambiente de trabalho, frente à produtividade, ao rendimento, à efetividade da atividade que tem que estar sendo feita? Como que é esse processo da Bike Fit? Bastante distinto, né, a primeiro impacto, o que a bike tem a ver com a empresa, com o trabalho, com a postura, mas da mesma forma que um trabalhador em um ambiente, ruim, com um ambiente mal adequado naquele ambiente, ele vai ter a tendência, a predisposição a desenvolver uma lesão. Aí eu, como atleta amador, é claro, de bike, né, sou mais um amante da bike do que um atleta. E o olhar de fisioterapia, de biomecânica, eu conheci o Bike Fit, tá? O Bike Fit, ele é uma ergonomia para a bicicleta. O indivíduo pega a bicicleta dele, vai para o estúdio, onde a gente ajusta a bicicleta para o indivíduo. Por que existe esse ajuste? Qual que é a finalidade de eu ajustar a bicicleta? É que aquele indivíduo fique mais confortável, certo? E, consequentemente, ele com maior conforto, ele vai ter um gasto energético menor, e aí, mais uma consequência dessa diminuição de gasto energético vai ser uma performance melhor. A gente não vende uma performance, nós vendemos uma diminuição do gasto energético. Então, as articulações vão estar mais alinhadas e adequadas na bike, vai diminuir diminui a sobrecarga articular, diminui o risco de lesão, diminui a dor no pedal e a consequência é que ele tem uma potência maior durante o seu pedal. E aí eu vejo... por que eu quis fazer esse link, né? Porque hoje muitas pessoas vão ao trabalho de bike. Sim. Principalmente nos grandes centros. Então, assim, se eu tiver uma bike organizada para o meu organismo, eu vou chegar lá com... um bem-estar muito maior que o próprio exercício físico cria no organismo, né? Mas eu não vou chegar cansado, eu não vou chegar desestruturado, eu não vou chegar com com um problema a mais para esse ambiente de trabalho, né? E aí o Luiz Atência, ele pergunta, né? Existe ergonomia para funcionários que trabalham em pé o dia todo? Sim, existe. Na verdade, um dos itens da norma de ergonomia, certo? Para todo ambiente de trabalho que não pode se adequar para ser executado sentado, para toda tarefa que é realizada de pé e não consegue ser executada sentado, eu preciso, isso é uma norma, tá, trabalhista, eu preciso implantar pausas para esse trabalhador durante a jornada de trabalho, pausas sentadas. Então, é de obrigação da empresa que expõe o trabalhador à jornada toda em pé, fornecer um local adequado e um assento e determinar pausas, tanto no período antes da refeição e posterior à refeição.
Porque a gente vê, por exemplo, uma cozinheira, ela não vai trabalhar sentada. Eu não consigo adequar para que ela trabalhe sentada, exatamente. Né? Um cirurgião, ele não vai fazer uma cirurgia sentado. Um engenheiro, ele não vai estar numa obra sentado. Né? Um pedreiro, ele não vai estar trabalhando sentado. Então, assim, é uma pergunta bem interessante essa, que traz para a gente um olhar para essas pessoas. E ao contrário também, né? Aquelas que só trabalham sentados. Então, você vê um terapeuta que trabalha sentado, um advogado que trabalha muito tempo sentado, um auxiliar de escritório, profissionais que estão nesse processo. E aí o Juninho, ele, grande fã seu, pergunta: qual é a hora de fazer uma intervenção ergonômica em uma empresa? Olha só, que pergunta bacana. Esse é meu fã de verdade. Um abraço, Juninho, um abraço, Luiz. Mas vamos lá. A partir do momento que eu tenho a empresa, certo? Eu preciso ter a intervenção ergonômica. As normas regulamentadoras, desde a ANR número 1, tá? Deixa bem claro que eu preciso ter toda a empresa de forma adequada em relação à ergonomia e as outras normas de saúde e segurança também. Mas não é uma realidade comum. O que acontece? As empresas, a partir de uma lesão, por exemplo, elas tomam essa iniciativa. A partir de um processo trabalhista, principalmente, elas tomam essa iniciativa por, teve um cara que se machucou e entrou na justiça. Agora eu preciso adequar a empresa para não acontecer mais. Mas, respondendo a pergunta, a partir do momento que eu tenho a empresa aberta, eu tenho a necessidade da ergonomia. E aí, hoje, quem fiscaliza isso na empresa? Olha, hoje a empresa, ela sofre fiscalizações, auditorias, né? Desde órgãos municipais, a vigilância sanitária, por exemplo, é um órgão municipal, tá? Responsável em estar fiscalizando se a empresa cumpre com os procedimentos de ergonomia. A Justiça do Trabalho, né, que era o Ministério do Trabalho, agora passou para o Ministério da Economia, mas existe o Ministério do Trabalho e do Emprego, existe ainda esse órgão que faz auditoria nas empresas. Chega na empresa, vocês têm relatórios ergonômicos, análise ergonômica do trabalho, vocês têm treinamentos ergonômicos. Caso a empresa não tenha, tá? Ela vai ser notificada, ela vai receber um auto de infração, certo? Enfim, isso daí é muito, muito comum, a empresa recebe um auto de infração. Se ela não ajustar, ela pode passar por um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que aí a multa vai multiplicando pelo dia, por número de trabalhador, enfim. E caso a empresa queira uma rotina ergonômica, ela pode criar um comitê de ergonomia, ela pode ter um ergonomista, contratar um assessor em ergonomia para fazer com que a coisa rode, determinar pessoas para dar segmento no trabalho de ergonomia lá dentro, que seriam... Porque um princípio básico é que a ergonomia, ela não para dentro das empresas. Eu mudei o ambiente de trabalho, eu preciso reavaliar a ergonomia, para ver se a iluminação está legal, se a temperatura está legal, se o layout daquele ambiente está legal. Então, a ergonomia é um processo muito dinâmico. Eu vi o Sérgio Souza Oliveira, grande abraço, obrigado aí, Sérgio. Ele pergunta: boa noite, por gentileza, referente ao laudo de ergonomia, vai poder ser estendido para essa nova realizada do home office? E como poder ser aplicado esse laudo, né? Então, existe laudo para home office? Existe laudo para home office. Pelo motivo de ser responsabilidade do empregador essa situação de expor o trabalhador no home office, algumas empresas já optaram pela análise ergonômica no home office. Inclusive, algumas empresas estão fornecendo cadeiras ergonômicas, suporte de notebook, teclados, mouses. Perfeito. Isso daí, Sérgio, vai... E o Juninho está perguntando, né, quais os principais prejuízos para as empresas causados pela falta de ações ergonômicas? Financeiro. Ela vai perder produção, né, porque o trabalhador lesionado, ele vai ter uma diminuição de produtividade, ele vai ficar afastado, então a empresa vai perder produtividade, vai perder produção e, consequentemente, ela vai ter que pagar por isso, tá?
desde que seja comprovado que a empresa negligenciou a ergonomia, que essa lesão é relacionada ao trabalho, a empresa vai ter que indenizar o trabalhador. Ok. A gente está indo aí para o final da nossa live. Eu vou deixar aqui no nosso chat o endereço do Instagram, @instituto.boteon. Então, por favor, as pessoas que estão aí seguindo o Matheus, venha lá no nosso Instagram. Nós estamos fazendo, Matheus, uma live no Instagram e uma no Facebook. Então, a gente faz alternado. Quinta-feira, a nossa live vai ser provavelmente lá no Instagram. Estou colocando amanhã no Face e no Instagram. O nosso vídeo vai ficar disponível tanto no Facebook do Instituto Boteon, quanto no Matheus Guarese, né? E uma última pergunta para você, que eu acho interessante a gente estar pensando em falar. Se hoje você tivesse que entrar dentro de uma empresa, eu acho que duas perguntas eu vou fazer. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. A empresa ela pode, desde uma MEI até uma multinacional, ter ergonomia? Sim. Eu e mais um, vamos pensar. Exatamente. A norma, né, regulamentadora, ela é válida para todas as empresas, desde um funcionário até uma empresa multinacional com milhares de funcionários. Então, você pode sim, e lembrando que ergonomia, tá? A gente não promete aumento de produção, pessoal, mas nós conseguimos comprovar uma melhora da produtividade, porque com uma ergonomia bem feita, bem instalada dentro da empresa, esse trabalhador ele vai produzir mais, ele vai dispersar menos, ele vai ter objetos em fácil alcance, ele não vai ter tanta dor, ele vai trabalhar muito melhor. Então, a gente vende hoje a ergonomia como um aumento de produtividade, sim, tá? O Gleison fala, manda um abraço para os técnicos de segurança do trabalho da Unimed Presidente Prudente. Eu não mando para os técnicos de segurança do trabalho, eu mando para o jurídico todo, que eu tive o prazer de dar um treinamento lá. E, olha, parabenizar que vocês estão na mão da doutora Nilva, uma excelente médica aí na presidência da Unimed Prudente. Grande parceira e amiga. Um abraço para os meus amigos da segurança do trabalho da Unimed aí que estão prestigiando com esse convite. Muito obrigado, pessoal. E a última pergunta que eu te faço, assim, o quanto a gente hoje deve se preocupar e qual é o primeiro passo que eu devo dar para olhar para a ergonomia do meu ambiente de trabalho? Fábio, vamos lá. O que mais acontece hoje, a partir das queixas. Eu tenho uma dor que, no final da minha jornada de trabalho, essa dor ela aumenta ou ela surge em alguma determinada situação dentro do meu trabalho. Aí já é, assim, uma situação bastante, vamos lá, um alerta, tá? De investigar, de trabalhar com ergonomia. Mas, eu, como sugestão, eu indico para os meus amigos, clientes, parceiros aí, não deixe de consultar o ergonomista, tá? Principalmente pelo investimento errado, porque o cara compra uma cadeira linda, paga caro e não serve. Às vezes, com uma cadeira mais barata, ia atender o problema dele. Então, mas caso não tenha, já começou, já está rodando, quando que eu preciso olhar para a ergonomia? Eu tenho algum desconforto? Eu estou realmente produzindo o que eu produzia antes? Aí eu já posso começar a olhar na ergonomia. Ok. Matheus, um prazerzaço falar com você. Eu acho que está sendo assim, extremamente produtivo, as pessoas estão participando bastante. É bom ter amigos que estão aí também vendo a vida com positividade, trazendo positividade para a gente. Nós estaremos aí divulgando tanto no Instagram quanto no Facebook as nossas próximas lives e a gente vai estar vindo com outros conteúdos, com tudo focado no ambiente corporativo, né? Eu deixo um abraço a todos e, Matheus, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, tá? E na próxima quinta-feira a gente terá uma nova live com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre esse ambiente corporativo, o que a gente deve pensar e o que a gente deve estar trazendo nesse processo de crescimento profissional,
nesse momento que a gente está aí junto a uma situação ímpar para todos, né? E um momento que, sinceramente, é novo para todo mundo. Então, o retorno vai ser importante, a volta vai ser importante e a gente já tem que começar a pensar nela, né? Perfeito. Então, um grande abraço, Matheus, muito obrigado por tudo, ok? E aí, vocês aí para que a gente possa, na quinta-feira, encontrar de novo todo mundo e a partir de amanhã vocês vão ter aí, tanto no Facebook, no Instituto Boteon, quanto no Instagram, @Instituto Boteon, Instituto.Boteon, a nossa live disponível, nosso convite para a live de quinta, ok? Ok, Fábio, um abraço. Valeu. Obrigado, fiquem com Deus e um bom descanso a todos. Até logo.